A paz do Senhor, meus amados irmãos, a todos vocês que têm nos acompanhado e assistido nossos vídeos. Estamos aqui para mais uma pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Então eu peço a você que tem nos assistido e acompanhado, por favor, compartilhe o vídeo, distribua, mostre para os seus amigos, irmãos, você que é professor, superintendente das escolas bíblicas dominical, porque esse é mais um subsídio para a sua aula, para as pessoas que realmente atuam na IBD, então que possa ser uma ferramenta útil aí para a sua aula. Hoje a nossa lição é a lição de número 11, e o título é o seguinte, é o discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Então esse é o nosso assunto da nossa aula de hoje, e o nosso textuário se encontra em 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 15, ele nos diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A verdade prática, ela vai nos trazer o seguinte, que o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus Cristo. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, a partir do versículo 16 ao versículo 22. O objetivo geral é conscientizar sobre a imprescindibilidade do discernimento de espírito. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é discorrer sobre discernir e discernimento. O segundo é explicitar as artimanhas da adivinhadora de Filipos. E o terceiro, mostrar como desmascarar os ardis de Satanás. Professor, nossa aula, nós vamos entrar com cada um desses assuntos, desses tópicos, mas é muito importante que antes eu venha fazer algumas considerações em relação à nossa aula de hoje, e vai ser de modo bem breve, porque o assunto é bem pertinente e o nosso tempo é um pouco curto. Então, como nós temos visto em alguma das nossas lições, temos um tema central, um assunto principal, mas em todas as lições nós acabamos esbarrando em outros assuntos que também é muito pertinente. Eu acho isso fantástico porque as nossas aulas acabam sendo ricas, né? Hoje, em especial, o nosso tema central é sobre o discernimento de espíritos, e isso vai culminar na questão dos dons espirituais. E eu quero fazer um apanhado breve sobre essa questão, e daí então nós vamos entrar na questão do discernimento de espíritos. Então, quando nós vamos tratar desse assunto, nós vamos falar sobre a questão dos dons espirituais. E o discernimento de espírito é um deles. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, nós vamos ver ali vários desses dons, e automaticamente nós nos deparamos ali com a questão do discernimento de espíritos. Então, 1 Coríntios 12, versículo 28 nos diz assim: e a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governabilidade, variedade de línguas. Então nós vemos aqui a questão dos dons que o nosso Senhor coloca para a igreja. Então, muito mais do que isso, nós temos em outras passagens outros dons, seja em Coríntios 12, seja em Efésios, em tantos outros lugares, essa questão dos dons espirituais. Então, ao entrar no campo do discernimento de espíritos,
nós vemos que esse dom é mais uma arma muito eficaz no combate espiritual. Nós estamos atuando sobre a questão de estarmos atuando no combate das hostes do mal. E sendo assim, nós necessitamos e precisamos compreender que isso é demasiadamente importante para que a igreja possa caminhar, para que a igreja possa estar firme num propósito de servir ao Senhor. E quando nós compreendemos isso, Paulo até nos instrui no versículo 31 que temos que buscar os melhores dons, ou seja, esforçar em buscar esses dons. Logicamente que quando se trata de dons, nós estamos e compreendemos que esse dom é dado por Deus. E quando é dado por Deus, o homem pode buscar, ele pode até orar ao Senhor, mas quem vai conceder o dom para aquilo que é proveitoso é o próprio Senhor. Então, continuando aqui, o papel fundamental para o discernimento do Espírito é uma arma de defesa do cristão genuíno que está servindo a Deus e que quer servir ao Senhor. E ao ter essa arma de defesa, nós podemos combater com mais veemência a obra do mal. Compreendendo que esse dom é dado por Deus, e sabendo que é Ele que coloca pela sua soberania, pela sua onisciência, cabe ao cristão permanecer nesse combate, fortalecido por esse dom que Deus nos tem dado. Um ponto importante a ser ressaltado é que cada cristão genuinamente convertido, que realmente aceitou o Senhor, que é um salvo do Senhor, ele possui um dom, ou mais do que um dom. Obviamente que nem todos possuem todos os dons, porque nós sabemos que a igreja, por ser um corpo, cada um tem a sua função e o Senhor capacita cada um desses irmãos para fazer a obra que é dele, conforme ele quer e conforme apraz ele. Mas é interessante saber que todo cristão realmente que serve ao Senhor, convertido e salvo por ele, possui um dom, ou mais do que um dom. Obviamente que nem todos possuem todos os dons, como o próprio pastor Hernandes Dias Lopes ele nos coloca uma visão bem interessante sobre essa questão dos dons, né? A gente sabe que todos os cristãos têm os dons, mas nem todos possuem todos os dons, mas que esse dom tem um propósito. Então ele coloca assim: o propósito do dom é para que não haja divisão no corpo. Você não está competindo nem disputando com ninguém na igreja, mas cooperando. Os dons são dados não para competição, nem para demonstração de uma pretensa espiritualidade. O dom tem como objetivo a mútua cooperação dos irmãos e, obviamente, o crescimento, o fortalecimento da igreja. Caindo todo nesse contexto de dons, nós vemos que Paulo ele trata dos dons, Paulo também vai tratar de serviço e Paulo vai tratar de realizações. Quando ele trata isso vai nos falar acerca da natureza desses dons. E quando tratamos da natureza dos dons, ela vai ter 3 finalidades. A primeira, como eu já falei, ela é algo dado por Deus, né? Então, a origem dos dons, eles são carismata, né? O charismata. Paulo diz isso, ora, os dons são diversos, né? Coríntios 12, 4. Então, a palavra carismata vem de cariz, né? Que é graça. Assim, Paulo está falando da origem dos dons. Ou seja, o dom espiritual procede da graça de Deus. Isso não é nada oculto dos irmãos, né? O dom é dado por Deus. Segundo, quanto ao modo de atuar, o dom é diaconia. Então Paulo prossegue. E também há diversidades
nos serviços. Ou seja, Coríntios também 12:5. Então a palavra serviço no grego é diaconia. Isso se refere ao modo de atuação do dom, que é prontidão para servir. Então os dons são dados não para projeção pessoal, mas para o serviço. E a terceiro ponto, ao qual eu quero colocar, quanto à sua finalidade. Então os dons são energemata, ou seja, Paulo conclui dizendo o seguinte: e há diversidade nas realizações. Então a palavra enigmata vem de energia, de obras exteriores, ou seja, a energia de Deus operando nos cristãos e transbordando para a vida da comunidade. Então o dom espiritual tem uma finalidade, e essa finalidade é o quê? É a sua exteriorização de um ato, de um trabalho, de alguma realização. Então o dom espiritual é para ajudar alguém, é para fazer algo para alguém, trabalhar por alguém e realizar alguma coisa por alguém. Então podemos ver aqui o apóstolo Paulo fornecendo uma lista sobre dons, né, a qual nós já citamos aqui. Quero só reforçar isso, que estamos fazendo um apanhado bem breve em relação aos dons espirituais, para nós entrarmos então na nossa lição, tá certo? Então, ou seja, sobre este assunto, quando a gente fala de dons, né, nós até podemos dividir essa questão de dons numa questão didática, para melhor entendimento, em até 2 grupos, tá? Nós podemos fazer essa divisão como algo meramente didático, tá certo, professor? Ou seja, posso colocar os dons como ministério da palavra e dons para o serviço, embora que todos eles realmente eles vão englobar essa questão do servir. Então a lista que Paulo nos fala sobre os dons, nós vamos encontrar em Romanos 12, do versículo 6 ao 8, 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10, depois Coríntios 12, versículo 28, a qual eu li, né? Então eu quis fazer menção de 8 a 10. 1 Coríntios também, o capítulo 14, ele vai tratar de um dom ali. Em Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 13. Em uma visão bem macro, novamente, só para frisar, a gente pode colocar entre dons do ministério da palavra e dons de serviço prático. E aqui eu dividi, só como um auxílio mesmo, né? Então, ou seja, nós temos o primeiro grupo, que seria os apóstolos, profecias e discernimento dos espíritos. Alguns colocam esse discernimento de espíritos como um complemento de profecia, ok? Porque o dom dos espíritos, de discernir os espíritos, também ele vai refletir nessa questão de você, do Senhor lhe capacitar para que você possa ter essa percepção se o que aquele profeta está dizendo provém de Deus, se não, se aquilo verdadeiramente é verdade, né, ou mentira. Então também é um campo que abrange o discernimento dos espíritos. E o outro segundo, continuando, né, o nosso primeiro grupo, que é profecia, discernimento dos espíritos, ensino, variedade de línguas. O segundo, um dom de fé, auxílio, socorro e administração. Então aqui, como a gente havia colocado, é somente uma pincelada em relação à questão dos dons, né? Você, professor, podendo aprofunde-se nesse assunto, embora que nós vamos tratar apenas do discernimento de espíritos. Já no tópico de número 1, nós temos então discernir e discernimento, ok? Novamente, o discernimento de espíritos é uma ferramenta a mais, ou seja, uma ferramenta que todo combatente do Senhor precisa trazer contigo para que essa luta possa ser uma luta mais eficaz. Então, a palavra-chave aqui é discernimento. Então, a palavra discernimento em nossos dias, ela tem a seguinte definição, que é estabelecer diferença entre distinguir, separar. Então, ou seja, discernimento é isso. Eu estabeleço uma diferença entre alguma coisa. Eu consigo distinguir
E eu consigo fazer uma separação, logicamente, do certo do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é de Deus e do que não é. Outro ponto também é discernimento, é conhecer de modo claro. Perceber distintamente é outra definição para discernimento. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, outra definição para discernimento. Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Discernimento também é prudência, ou seja, ter precaução e prevenção. Resumindo, o que a gente quer colocar com tudo isso é que o poder vem de Deus. Isso faz um complemento da nossa aula anterior, de que para que haja realmente um sucesso na peleja, o poder, devemos estar debaixo do poder de Deus para então fazermos a obra dele. Então Deus reforça essa ideia de que somos dependentes do Senhor, quando eu verdadeiramente estou baseado nele. Continuando aqui, o crente dotado deste dom, do discernimento de espírito, é capaz de ver o que está por detrás do fato visível. Do mesmo modo como acontece aquela situação daquela jovem, Paulo só consegue perceber aquilo por meio desse dom de Deus. Pois aquela atuação, tanto naquela jovem, ou as atuações que podemos encontrar no nosso dia a dia, elas podem vir de 3 procedências, né? Então, uma atuação ela pode ser de procedência humana, aquela atuação pode ser de providência divina. Estou dizendo em relação a um fato que o irmão possa se deparar. E pegando o exemplo que a Bíblia nos traz em Atos 16, aquilo que acontece com Paulo só foi possível ser visível aquilo por meio do discernimento de espírito. Ele pôde enxergar que aquilo é de procedência maligna. Então, ou seja, a origem dos fatos podem ser 3: humana, divina ou, infelizmente, diabólica. E aí a pessoa precisa ter o discernimento para poder entender se aquilo provém de Deus, se aquilo é de uma procedência humana ou, na pior das hipóteses, uma procedência maligna. Porque nós vemos ali aquela jovem elogiando aqueles homens. Mas Paulo, pelo Espírito, entendeu e viu que aquilo não era algo de Deus. Continuando aqui, o pastor Ezequias ele deixa na revista o original do grego dessa passagem bíblica, o seu significado. Então ele está trabalhando a palavra diacrises. E essa palavra diacrises, que ela só vai aparecer 3 vezes no Novo Testamento, e ela vai dar essa ideia de julgamento. Quando falamos de julgamento, não é um pré-conceito de alguma coisa, né? Um pensamento prévio, crítico, por não conhecer, não. Aqui é de você julgar, de analisar, de verificar se realmente aquilo é exatamente o que está sendo mostrado. Ou seja, ir mais a fundo e tentar buscar e conhecer o que está se passando ali. Então o pastor ele vem usar essa palavra, sendo essa palavra-chave dentro desse assunto ao qual nós estamos tratando, que é o discernimento de espírito. Então ele coloca, que também aparece lá em Romanos 14, verso 1. Então, seja julgamento, seja distinção, essa palavra ela vai apontar para esta questão, ou seja, julgar, verificar e analisar, né? Então Paulo ali naquele momento olha para aquela mulher, depois de vários dias julga, analisa e entende que aquilo ali é um espírito imundo e no nome de Jesus ele expulsa aquele ser e liberta aquela jovem. Por que a igreja ela precisa estar munidas desse dom? Porque o inimigo ele tem enganado e está tentando enganar muitos outros mais, porque ele se disfarça, ele até age como um mensageiro de luz. A igreja precisa estar focada nisso, e é só por meio da busca do Senhor, da intimidade dele, que a igreja ela vai
receber desse dom? Lógico, como já foi dito, quem concede o dom é Deus, né? Dentro de um corpo que é a igreja, cada um vai ter a sua função e Deus vai dar conforme cada um for usado para o benefício do reino, não para uma vanglória em si da pessoa ou como algo para se destacar entre os demais, mas sim proveitoso para o crescimento do reino. Só continuando aqui, os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. Então, ou seja, em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações. E é só com o discernimento do Espírito Santo que é possível identificar a fonte de tais manifestações. A igreja necessita caminhar por esse caminho, por esse viés, em ter essa visão, em discernir e desfazer a obra do diabo. No tópico 2, ele vai falar sobre a adivinhadora de Filipos, no caso aquela jovem. Então, quando nós lemos a passagem de Atos 16, do verso 16 a 22, talvez a gente não consiga perceber o que estava acontecendo no império ali. Então, eu quero só mostrar para você o que de fato ocorria e como o reino de Deus, ao entrar, consegue dissipar toda essa obra do mal. Então, continuando aqui, quando a gente olha para a cidade de Filipos, né, a gente vê essa escrava, não somente dos seus senhores, mas escrava também dos demônios. Né? Então, ela era usada para obter lucros. A gente vê que Paulo acaba com essa renda para proporcionar paz e vida àquela jovem. Se nós olharmos em Samaria, o mágico Simão, ele também querendo se apoderar do poder de Deus por meio da compra disso daí. Então, se a gente consegue perceber que o império, né, toda aquela região, toda aquela situação, todo aquele povo ali, eles estavam muito envolvidos com o ocultismo, né, magia. Vemos essa jovem aí, né, uma jovem pitonisa, sendo usada pelo demônio. Então, quando o reino entra, isso é quebrado. Né? E continuando, a gente consegue ver outras situações também. Por exemplo, falei do caso de Samaria, né? No caso de Simão, que foi até o assunto da nossa aula anterior. Vemos aqui também Paulo em Chipre, quando ele combate, né, a obra de um falso profeta chamado Elimas. Né? E mais uma vez, pelo discernimento do Espírito, Paulo combate aquele demônio. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, do verso 9 ao versículo 10, é dito ali que havia alguém que queria muito ouvir a palavra de Paulo. O procônsul ali queria muito ouvir o que Paulo tinha a dizer, mas esse falso profeta impedia de que Paulo pudesse chegar ali, mas ele, pelo poder de Deus e pelo discernimento do Espírito, combate aquilo, e aquela pessoa então crê no Evangelho, crê na palavra do Senhor. Então, pois a luta que nós estamos travando e a luta a ser travada é contra as forças das trevas, e não simplesmente contra pessoas ou terceiros, mas pelo que está por trás dessas pessoas e que só pode ser vista e compreendida pelo poder de Deus. Então, quando a gente vê lá também Atos dos Apóstolos 13, do verso 5 ao 8, você vai enxergar isso daí, e o teólogo Lawrence Richard, ele coloca que o império estava sendo bombardeado pelo Espírito Santo, ou seja, essa indústria ocultista, ela estava sendo destruída pelo poder de Deus. E o império e as pessoas que ali estavam, infelizmente, não queriam que isso acontecesse, porque muitas delas dependiam daquilo. Né? Outro ponto que nós vemos também, é em Atos 19, no versículo 17 ao versículo 20, nós vemos ali alguns homens, né, que perderam seus livros ali. Paulo ele incita o povo a queimarem esses livros de magia, que tinha muito valor para quem eram seus donos, né? E Paulo ali orienta então para ser destruído, ser queimado. Finalizando aqui, Atos 19, 24 e 28 também mostra que Paulo ele prega contra Diana ou a deusa Artemis, e vemos ali alguns homens que criavam imagens
dessa divindade, e com a pregação de Paulo o negócio deles iria à ruína. Vemos aqui o contraste entre o que vale uma alma, para as pessoas que realmente não conhecem a Deus, é nada. Pessoas são escravizadas, pessoas são abusadas ou seja, o enriquecimento de outros. Porém, Paulo não lutava somente contra um sistema financeiro da época, né? Mas Paulo também, na verdade, ele combatia o mal que aprisionava aquelas vidas. Paulo realmente, aonde ele chegava levando o evangelho, pelo discernimento do Espírito, ele conseguia enxergar, perceber, ver e combater o mal que estava por trás da situação. Então, professor, é importante você atentar que Paulo ele estava numa cidade romana. E todas essas situações era cultural daquele povo, principalmente o fato daquela jovem pitonisa, né? Dentro da mitologia grega a gente vê esta crença no povo. Isso se tornou algo comum entre eles, e aí então essa jovem servia a essa divindade, a esse panteão de deuses. Então essa jovem ela tinha um espírito de adivinhação, e no termo grego vem de piton, né? E esse espírito de adivinhação que gera o nome pitonisa, ou seja, está ligado à feitiçaria. Então Piton era uma serpente que guardava o oráculo de Delfos, na antiga Grécia, né? Então, o qual, segundo a mitologia, Apolo matou. Com o tempo, Piton ele passa a ser usado para designar adivinhações, ou também a questão do ventríloco, porque esse povo entendia que essas mulheres, que essas pessoas tinham em seu ventre esse espírito ou essa serpente que lhes davam esse poder de trazer esses mistérios, esses oráculos para o povo. Vemos que Paulo combate isso pelo poder do Espírito Santo, pelo discernimento de espíritos. Para a gente ir caminhando para o fim, o item 3, ele fala sobre a questão de desmascarar os ardis de Satanás. Então o Senhor Jesus colocou à disposição de cada crente as condições necessárias para discernir entre o falso e o verdadeiro, habilitando-o a fazer a obra de Deus. A população não viu a maravilha da grande libertação da moça. E Paulo e Silas não foram denunciados por causa da expulsão do espírito maligno da jovem. A gente percebe que eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem sequer foram ouvidos, ou seja, não tiveram o direito de respostas. Como eu já citei, Lawrence Richards ele fala que havia uma perseguição aos judeus muito forte ali na cidade de Filipos. E ao observar isso a gente vê que não tinha uma sinagoga, né? Paulo, quando ele chega na cidade, ele vai procurar algum lugar, ele encontra então Lídia e prega o evangelho, e ela aceita, então eles passam a se reunir na casa de Lídia. Então, ou seja, a perseguição era tão forte ali que nenhuma sinagoga havia, diz Lawrence Richards e alguns teólogos. Possivelmente pela fala do dono daquela pitonisa, a gente consegue perceber. Porque a fala ali, a gente vê que ele condena esses homens dizendo: eles são judeus, eles estão trazendo aqui doutrinas que não são lícitas a nós, não cabem a nós. Então a gente vê que havia ali realmente uma perseguição aos judeus muito forte, no caso ali. Porém, isso não foi motivo para que Paulo apregoasse o reino e mostrasse que o Deus ao qual ele servia era muito maior do que esses seres que estavam ali. O discernimento do Espírito nos permite conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos. O caso de Paulo e da adivinhadora de Filipos é emblemático, é um exemplo clássico do uso desse dom na vida real. Então, reconhecer a origem maligna de uma manifestação contra a igreja não é tão difícil, mas no contexto de Paulo, diante dos elogios da adivinhadora, isso era praticamente impossível sem a atuação do Espírito Santo. Então, o professor frise aos seus alunos que a igreja necessita buscar esses dons.
de reconhecer se realmente aquilo provém de Deus ou não, se aquilo realmente é algo divino ou não. Porque a minha mãe já dizia um velho ditado que nem tudo que reluz é ouro. No campo espiritual só é possível reconhecer certas situações e atitudes por meio do discernimento dos espíritos, que é um dom dado por Deus. Para nós concluirmos aqui, Satanás é perito no engano, no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis. Está lá em 2 Coríntios 2:11. Então, às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do diabo. Então, para que a igreja não possa sofrer nenhum ataque ou alguma baixa nesse combate espiritual, possamos ter esse dom do discernimento. Logicamente, é Deus que concede, mas Paulo nos encoraja, olha, esforcem-se em buscar os melhores dons, ou seja, permaneçam buscando, para que então o Senhor Jesus, que é o Pai de todas as coisas, possa lhe conceder o dom que for útil à igreja. Professor, que Deus abençoe vocês, essa é a nossa aula de hoje, que ela possa ser um subsídio útil para a sua aula. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.